Bom dia, irmãos. Como vão vocês depois de passar uma noite fria? Aqui em Araçatuba nós conseguimos 9 graus de temperatura, mas está tudo bem. Estou aqui no gabinete, estou de camisa, está tudo bom. A temperatura já está agradável, o sol brilha, né? Essa é a vantagem de Araçatuba, que o sol brilha e brilhando o sol a gente tem um pouquinho mais de calor, já está bem melhor a nossa temperatura. Eu quero cumprimentar nesta manhã os irmãos Manuel Messias de Lima e Carlos Roberto da Silva, da congregação do Água Branca, que estão fazendo aniversário hoje, ontem, dia 25. Ontem, dia 25. Irmãos Manuel Messias de Lima e Carlos Roberto da Silva, da Igreja do Água Branca. Então, os irmãos queiram receber nossos cumprimentos e nossas felicitações por mais um ano de vida que Deus concede a vocês e que vocês sejam muito felizes nesse próximo ano de vida de vocês. Eu quero agora refletir um pouco com vocês no livro de Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel. A Bíblia nos fala de Samuel como alguém chamado por Deus antes do seu nascimento, ele já foi prometido para Deus. E capítulo 3 de Samuel me fala de um Samuel adolescente, então é para você adolescente, para que você, lendo o capítulo 3 de Samuel, você perceba que Deus pode usar você, que é novo, que ainda é um jovem, adolescente, uma criança crescida, e que Deus pode usar você como usou Samuel ao longo de toda a sua vida. Vamos acompanhar algum trecho de 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, a gente poderia resumi-lo dizendo assim: a Bíblia diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, era muito pouco a palavra de Deus, talvez bem menos do que o que você pode ouvir hoje. Hoje a gente ouve pelo rádio, a gente ouve pela televisão, a gente ouve pela internet, a gente tem facilidade de ouvir, há muitos pregadores, há muitos professores da palavra, há muitos livros, mas naquele tempo não, naquele tempo era muito raro quando alguém falava da palavra de Deus, era coisa rara sobre pregações. Talvez hoje você tenha o privilégio de ter a sua igreja, de ter o seu pastor, de ter a sua Bíblia em diversas versões, mesmo no seu próprio celular, mas naquele tempo não. O verso 1 diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes também. O texto também conta que Samuel, o jovem Samuel, ele dormia lá no templo. Ele dormia no templo. Samuel estava bem próximo de Deus, nesse sentido físico. Ele dormia no lugar santo, não no Santíssimo. O templo era dividido em duas partes. Uma parte era o lugar santíssimo, os fundos do templo, e a frente do templo era chamado lugar santo. Então Samuel dormia aqui e a arca do Senhor ficava por aqui, era separado por um véu. Samuel então estava bem próximo de Deus. Por quê? Porque entendiam que o Senhor estava dentro do templo. Tanto que o salmista vai dizer assim: cale-se diante de Deus toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. E até hoje a gente ainda afirma dizendo: vamos para a igreja, ali está o Senhor. Ainda tem essa ideia de que Deus está no templo. Então Samuel estava bem próximo de Deus, dormia no lugar santo, e ele estava envolvido com a presença de Deus, que morava naquele lugar, de acordo com o verso 3. Deus morava ali naquele tabernáculo, no lugar chamado Siló. Deus morava ali. Agora, é interessante a gente aprender que estar próximo de Deus não significa estar no templo, mas estar perto de Deus, envolvido com Deus.
Também aprendemos que, nesse texto, que nos versos 4, 6, 8 e 10, descreve para nós as 4 vezes que Deus chamou Samuel. E nas 3 primeiras vezes que Deus chamou a Samuel, Samuel não entendeu. Era um adolescente, não tinha experiência com isso. Deus chamou Samuel pelo nome. Samuel, Samuel, ô Samuel. E ele pensava que era Eli. Então ele ia lá no quarto de Eli, na cama de Eli, e dizia: o que o senhor quer comigo? E 3 vezes Eli falou assim: não, não sou eu não. Até que na 3ª vez, Eli falou assim: se chamar outra vez, você vai dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Os nossos líderes têm o dever, o compromisso de ensinar as pessoas mais novas. Como seu pastor, eu tenho a obrigação de lhe ensinar a palavra de Deus para que você aprenda. Os novos também são chamados de crianças ou de adolescentes na palavra de Deus. Então, eu preciso pregar a palavra, ensinar a palavra de tal maneira que os novos crentes comecem a entender quando é que Deus está falando. E ele fala hoje pela Bíblia, ele pode revelar alguma coisa para você, ele pode lhe fazer ciente de alguma coisa. E quando a gente não tem essa experiência, a gente não consegue entender. E Eli disse assim: olha, quando chamar outra vez, você diga: fala, Senhor, porque eu estou te ouvindo. Samuel era novo na arte de profeta. Ele não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não tinha sido manifestada a ele, diz isso no verso 7. Ele era novo, e todo mundo tem um começo, um início. Samuel era um adolescente, inclusive na fé. Ele não conhecia o Senhor. Agora é interessante, ele não conhecia o Senhor, no sentido de ser inexperiente. É um não conhecimento diferente dos filhos de Eli, que não conheciam o Senhor porque não se interessavam, não se importavam com o Senhor. A gente vai ver isso, você pode depois ir lá dar uma olhada em 1 Samuel 2:12, que diz que eles não se importavam com o Senhor, eles brincavam, eles faziam de menos para o Senhor, não estavam nem aí com Deus. Irmãos, é um perigo nós menosprezarmos a palavra de Deus, não estarmos nem aí com Deus, brincarmos com Deus. Não se brinca com Deus. Eles não se empenhavam em conhecer ao Senhor, e por isso é que eles foram condenados. É diferente do não conhecimento de Samuel. Samuel, ele não conhecia, não tinha experiências, mas na medida em que ele ia adquirindo experiências, ele ia se aprofundando no conhecimento do Senhor. E Deus o chama 3 vezes e ele não entende. Orientado então por Eli, na 4ª vez que fora chamado, ele entendeu e se prontificou a ouvir o recado de Deus. E foi um recado duro, um recado duro e difícil de ser transmitido para Eli. Sabe por quê? Porque falava do triste final de toda a família de Eli. Os filhos, por serem contumazes, teimosos nos seus pecados e desprezo pelas coisas de Deus, e o pai, o próprio velho Eli, por ver todo o erro dos filhos e não os repreender. Meus irmãos, capítulo 4 vai contar as permissões de fatos que aconteceram àquele povo hebreu, aos israelitas, para que ao final a família de Eli fosse julgada e morreram os filhos rebeldes de Eli, Ofni e Finéias, e morreu o pai permissivo, Eli, já velho, praticamente cego. Morreu a nora, a esposa de Finéias, que ao morrer, ela estava grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Icabode, que significa e foi-se a glória, foi a glória de Deus. Por quê? Porque os filisteus roubaram a arca de Deus, e a arca era tida para eles como a presença de Deus. Deus estava ali dentro, tanto que ninguém podia se aproximar da arca, e por isso morreu toda a família de Eli. Triste história
que o capítulo 3 de 1 Samuel conta, 3 e 4. Triste história que fica para nós, como pais, nós estamos vivendo o mês de maio, fica para nós como pais, para nós tomarmos cuidado com a educação de nossos filhos. Cuidado. E se é triste história porque todo mundo acabou, assim de uma forma tão trágica, também nos é um belo aprendizado para que nós nos aproximemos de Deus, de sua palavra e das atividades do reino. É muito interessante que os filhos de Deus se aproximem de Deus pelo estudo da palavra, se aproximem de Deus pela oração, porque com esses dois elementos e prestando atenção no que Deus nos fala na sua palavra e buscando a presença de Deus e buscando estar envolvido com Deus, certamente Deus nos fala. Então é um belo aprendizado para que nos aproximemos de Deus, de sua palavra e das atividades do reino. Há muito o que fazer. Podemos discipular, podemos cantar, nós podemos servir quando formos chamados para o serviço da igreja, porque a igreja é a representação física do reino de Deus. Então, quando somos chamados para a igreja, é porque nela nós oramos, nela nós estudamos, nela nós tiramos as nossas dúvidas, nela nós prestamos o nosso serviço, ajudando aos de fora e aos de dentro, aos necessitados. Com esse envolvimento, a gente cresce. E ainda, essa palavra de Samuel, 1 Samuel 3, ainda nos é um estímulo para nós nos colocarmos à disposição de Deus. Então, Ele vai nos falar e vai nos usar como bênçãos para a sociedade e para o seu reino. Então, sempre que você for chamado para servir a Deus, não hesite, diga sim, eu vou. Quando a gente lê Isaías, o livro de Isaías no capítulo 6, nós vamos encontrar Deus dizendo assim, para quem que eu vou mandar? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Deus te chamar, enquanto você tem essa oportunidade de servir a Deus, faça como Samuel, esteja perto de Deus, esteja perto da palavra de Deus, leia a Bíblia, ore, e você vai sentir uma paz. Mesmo nesses dias que a gente está vivendo de tanta angústia, a gente vai sentir paz. Encare Deus com seriedade, leve Deus a sério na sua vida, e você será muito feliz, porque Deus é paz, e Ele transmite paz à nossa vida. Nós queremos, já nesse final de reflexão, pedir aos irmãos que estejam orando pela sogra da Zanza, a mãe do Adriano. Eu fiquei sabendo que esses dias ela caiu e quebrou a clavícula e ainda não estava recuperada desta queda. Agora ela caiu e quebrou a perna e está internada. Então ela carece das nossas orações. Então eu quero pedir ao irmão que esteja orando pela mãe do Adriano, pela sogra da Zanza, por favor. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pelos teus cuidados a cada dia. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos perto do Senhor, perto da tua casa, envolvidos com o Senhor, pelo estudo da palavra de Deus e pela oração. Senhor, fora nós vamos nos sentir sozinhos, nós não saberemos de onde nos virá o socorro quando clamarmos, quando lamentarmos de situações difíceis, mas se estivermos envolvidos com o Senhor e com o teu reino, com a tua palavra em oração, nós sempre teremos a boa companhia do teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, aquele que é chamado para estar do nosso lado e nos ajudar a vencer as batalhas. Então seja com os meus irmãos, com todos quantos têm ouvido essa reflexão nesta manhã, que a tua glória se estenda sobre eles e que eles não venham dizer que foi-se a glória do Senhor, mas que a glória é chegada através de Jesus Cristo, que reina no coração de cada um deles. Te pedimos ainda, Pai, que o Senhor esteja com os enfermos, e em especial com a sogra da Zanza. Te pedimos que lá no hospital onde ela se encontra, que ela se recupere, Pai, e que volte para o aconchego do seu lar,
aconchego dos seus familiares. Nós te pedimos uma bênção especial para esse dia, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenham todos uma terça-feira muito feliz, muito gostosa, na presença de Jesus.